por enquanto só. A maioria aqui é aluno, ó, tem uma aluna aqui, a Dara, falando, o tema dela é justamente alienação parental. Muito provavelmente ela vai ter algumas questões aí para você. E eu queria que você, antes da gente começar, que você se apresentasse para as pessoas, porque a maioria aqui já me conhece, é todo aluno, colega de estudo, né? Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Patrícia para tomar esse cafezinho. Adorei. O meu nome é Josiane Campos. Eu trabalho como psicóloga judiciária pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná há 6 anos. Eu atuo em processos de vara de família e de vara de infância. E eu tenho uma atuação clínica também com a psicanálise. E faz 1 ano que eu montei o canal, que é o Como Não Ser Pais, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados à psicanálise do direito, à psicologia jurídica, pensando nos processos mesmo que eu atuo, vejo que às vezes as pessoas chegam lá muito despreparadas, muito sentidas, muito afetadas, né, pelos conflitos, e o tanto que as relações entre pais e filhos, e os próprios pais, assim, ficam muito estremecidas, né. Então, com o objetivo de tratar desses assuntos, e tem falado muito a respeito da adoção, da diferença entre parentalidade e conjugalidade também, pensando em diversos processos das varas de família, em diversos temas, né? E aí hoje você me convidou para a gente falar um pouco das experiências relacionadas à alienação parental. Isso. E ainda veio a casar, porque ontem a gente teve o grupo de estudo, né? Isso. E foi meio, não foi nem proposital o que eu fiz de sexta-feira, porque normalmente sexta para mim é um dia um pouco mais tranquilo, né? Do que fazer assim da semana. Mas aí veio a calhar, gente, que nós toda quinta-feira, esse nosso grupo aí que tá aí, Fabiano, a Marília, eu, Josane, nós somos colegas do curso de alienação parental, que foi ministrado pela professora Glícia Brasil, na PUC do Rio, né? Nós fizemos o curso aí no mês de agosto. Então, depois do curso, foi formado um grupo de estudo, que é chamado de Confraria da Alienação, que inclusive já temos aí Instagram, site e tudo mais, tudo coordenado pela Liz, que é uma outra colega. Quem tiver interesse, siga lá, depois eu coloco aqui para vocês, eu sempre cito, faço conteúdos muito bons. E a gente tem esse grupo de estudo toda quinta-feira, então, toda quinta-feira as pessoas se reúnem e cada dia é um que traz um caso concreto para ser debatido, para tirar dúvida, para a gente conversar mesmo, destrinchar, porque é uma área muito complicada. Né? Muito complicado. Hoje até eu fui almoçar com uma amiga e eu estava comentando do seu caso ontem, né? Falando assim, olha, minha colega está com um caso complicadíssimo e eu não sei o que eu faria na minha pele. Mas o fato é que eu acho que eu vou ter que estudar falsa denúncia de abuso. Eu vou ter que me especializar na área da psicologia também, tá? Para entender mais essa dinâmica de família, né? A dinâmica das pessoas, na verdade. E eu acho que é aí que entra a alienação e que torna tudo mais complicado. Para a gente que está dentro, tem um conhecimento da legislação, né? Conhece os métodos, as técnicas que você vai comentar aqui com a gente. Já é difícil, muitas vezes, a gente chegar numa conclusão certeira, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, por isso o tema. Né? Eu tenho os clientes que me procuram, que já vieram, assim, os alunos perguntam, mas como que prova? Como que a gente vai provar que isso existe? E até que ponto é 100%? Eu falei, infelizmente, nada é 100% nessa vida. Né? É difícil você dar acho que um diagnóstico muito fechado. Então, esse foi o tema. Por isso que eu achei legal quando você aceitou o convite. Falei, nossa, a única pessoa da área da psicologia, da área da saúde, que para dar o diferencial. Que a grande maioria que vai falar com a gente aqui é tudo advogado, né? Pessoal, já uma outra visão, né? A gente acaba tendo os nossos... Eu acho muito interessante quando a gente pode dialogar, né? Fazer essa interlocução.
da psicanálise, da psicologia jurídica e do direito, porque todo mundo aprende, né? Porque a lógica do direito é uma lógica adversarial. E o tempo do direito é o tempo do processo. Né? Na psicologia, na psicanálise, o tempo do processo nem sempre condiz com o tempo das pessoas. As pessoas têm um tempo psicológico um pouco maior, digamos assim, para se organizar em torno dos afetos, em torno das mudanças, dos lutos que muitas vezes acontecem nesses processos de separação. E que é muito importante a gente poder conversar, né, e entender como é que essas coisas acontecem, do ponto de vista, no meu caso, do ponto de vista do direito, no caso de vocês, do ponto de vista da psicologia. Parece que tá eu tô sentindo que tá dando eco também. Eco. Talvez o fone resolva, mas... Você tem fone? Será que eu coloco? Tenho. Tenta, às vezes melhora. Vou pegar. Só um pouco. Fabiano, agora não é hora de tirar foto não, tá? Você tira depois. Espera. Ele sempre pega a gente de surpresa. Peguei 2 fones aqui, vamos ver qual dos 2 vai funcionar. Agora, pra mim, tá normal. Às vezes é o ambiente, sempre tem alguma... Às vezes eu vou dar aula, boto o fone, o pessoal reclama que não tá escutando bem, aí tira e fica tudo bem. Vai entender. Vamos ver, vamos pôr. Só um minutinho, tá tudo enrolado. Enquanto isso, Letícia vai chamando as pessoas. Melhorou? Para mim, melhorou. Vamos continuar com coisa, pessoal. Vocês dão um alô pra gente aqui, tá? Se tiver muito ruim, mandem alguma mensagem aqui. Então, Josane, vamos lá. Queria que você contasse um pouco da sua experiência e falar também de uma parte técnica, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, né? Essa parte técnica da perícia. Como que é feito, como que é chamada a criança, como que essa criança pode ser ouvida, tá? Porque existe toda aquela parte que nós no curso aprendemos que a gente pode sempre impugnar o laudo, né? Mas muitas vezes a gente vai pelo lado tem alienação, não tem alienação, mas esquece que existe uma técnica. Assim como as nossas peças processuais também têm toda uma formalidade, né? Vocês têm aí todo um conselho regional e resoluções que regem essa atividade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Isso. Então, assim, a gente atua mediante determinação judicial, né? Sempre que os juízes precisam de um parecer técnico na minha área, e que geralmente se dá quando as situações conflitivas, elas são assim, mais delicadas, e eles têm dúvidas a respeito de como estabelecer essa convivência familiar, de uma forma que leve em consideração o melhor interesse da criança. Né? Então, sempre que as situações... No meu setor não chega a situações simples, infelizmente, né? Então, eu lido sempre com situações mais extremas, com as famílias em conflitos mais agravados. Aí, o nosso objetivo, geralmente, é entender o funcionamento dessa família, né? Como é que é essa dinâmica relacional aí. E, ao mesmo tempo que a gente avalia, então, vou dizer para você, eu consigo avaliar, assim, aquela situação que está desenhada no momento, né? A gente leva em consideração o histórico, mas o objetivo é retratar como é que as coisas estão se passando naquele momento. E também, à medida que a gente consegue, a gente faz algumas intervenções para colaborar, quando a gente percebe que tem potencialidades nessa família, né, para melhorar assim, esse diálogo, convívio, a gente também faz algumas intervenções nesse sentido, mais pontuais mesmo, e quando a gente percebe que as pessoas precisariam... acho que o áudio está dando... não o meu. Mas pode falar, senão a gente não... Quando a gente
percebe que as pessoas precisariam de uma intervenção mais contundente, um trabalho clínico, e daí a gente encaminha. Ô, padre, será que era melhor eu sair e entrar de novo? Não, o problema é o meu áudio. Pelo que você está falando aqui, é o meu áudio, mas você está escutando algum retorno aí? Porque quando eu falo, eu mesma fico me escutando. Isso é por causa do se você quiser fazer o teste? De sair e entrar de novo? Se você quiser, eu te aguardo aqui. Eu vou fazer, então. Tá. Minha gambiarra aqui não tá dando muito certo. É o áudio da Josane? Tá, então vamos ver se melhora. Aí. Pronto. Tô aguardando ela aqui voltar. Voltei. Aí. Tá melhor pra você? Pra mim? Não tem problema. Pra mim tá igual, na verdade. Não parou de dar eco. Parou? Então, beleza. Bom, aí tem processos que a gente recebe a demanda para verificar já de imediato a alienação parental. Nem sempre vem já assim, determinado de uma forma tão contundente. Às vezes eles só solicitam assim que a gente faça uma avaliação técnica, né? Mas a depender do contexto ali da petição e da movimentação processual, a gente vai notando que às vezes tem características ou que a gente precisaria observar melhor se existe características de alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos genitores tenta programar a criança para que ela passe a não gostar ou a detestar o outro pai, né? O pai ou a mãe. Geralmente, quem faz isso é o genitor que tem a guarda da criança. Então, acaba convivendo mais tempo com a criança e tem essa condição de fazer isso. Né? A gente nota que, geralmente, essas coisas acontecem quando o casal que se separa numa situação de muito conflito. E muitas vezes é para atingir essa outra pessoa que essa alienação parental acontece. A gente percebe que às vezes os pais fazem, na maioria das vezes, isso não acontece de uma forma consciente. A pessoa está tão obstinada a atingir o outro que ela não se dá conta do mal que ela faz para o filho. Quando a situação assim, falta da pessoa pensar um pouco, ela está muito focada no conflito e não tanto na criança, e a gente ajuda a pessoa a olhar para o amor que ela tem pelo filho, a tendência é isso ir se dissipando, tá? Mas quando os conflitos estão muito extensos, assim, às vezes os adultos não conseguem fazer essa avaliação, mesmo quando a gente tenta abordar isso com a família, tá? Mas o nosso objetivo, então, é ver se esses adultos, então, estão realizando atos. Tem até na lei alguns atos descritos, né? Que dificultam ou até impedem que o convívio com o outro genitor aconteça. Né? Isso seriam os atos de alienação parental. Então, são atos praticados pelos adultos com o objetivo de atrapalhar, né, o convivência com o outro, ou com o objetivo de que a criança passe a detestar o outro mesmo, passe a não querer estar junto. A alienação parental... Tem alguns atos que são... A alienação ela vem de um contexto de brigas, né? Ela vem de um contexto muito... Geralmente. Eu não me recordo de alguma situação de alienação parental que não havia briga. Exatamente. Às vezes a família não estava em briga, não está mais em briga porque se separou, mas se separou num contexto de muita briga. E aí fica aquela mágoa, né? Aquela mágoa, né? Ou uma tentativa de distanciar para que a briga não aconteça. Exato.
E lembrando, né, que a alienação não é feita só de pai para mãe, dos pais, entre os pais, né? Os avós podem alienar uma criança, algum parente pode alienar a criança, inclusive da própria família, né? Falar, olha, agora papai e mamãe separaram, você não vai mais ver a família do pai, ou você não vai mais ver a família da mãe, né? Porque eu não quero. E aí vão incutindo nessa criança essa raiva, né? Você transmite, na verdade, é uma transferência de sentimentos negativos para uma pessoa inocente, tá? Que não tem nada a ver com a história. Às vezes aconteceu alguma situação, por exemplo, situações de guarda, que quem está com a guarda da criança são os avós, porque em algum dado momento os pais, por algum motivo, não conseguiram mais cuidar dos filhos. Não me vi na cabeça, por exemplo, uma situação mais grave, o pai ou a mãe estavam fazendo uso de droga, não estavam conseguindo cuidar dos filhos, então as crianças ficaram com os avós. Então, naquele momento aconteceu uma situação que não favoreceu o convívio, mas de repente aquele pai, aquela mãe se recuperou, conseguiu se organizar, e aí quer voltar ao convívio e não consegue, e daí os avós, ou os tios, ou quem está cuidando, passa a fazer com que a criança fique até constrangida de conviver com a mãe ou com o pai, né? Então são esses atos que a gente vai avaliando, se eles existem, por que eles existem, qual que é a extensão desses atos e quais as consequências disso para o convívio com a criança. Quando esses atos realmente interferem, inclusive no afeto que a criança tem pelos adultos, é que daí a gente vai chamar de síndrome de alienação parental. E daí é quando a criança já manifesta esse desafeto pelo outro, ou essa recusa. Entendi. A lei... Então, e às vezes os atos de alienação parental acontecem, mas a criança não fica alienada. A criança encontra recursos para ela continuar amando, assim, ou convivendo com aquele pai, com aquela mãe. Às vezes ela é parcialmente afetada, e às vezes ela é bastante afetada. Já que você está falando... A ponto de realmente não gostar mesmo, não querer falar mal, desrespeitar. Exato. A Marília está perguntando aqui, qual que é a principal característica de uma criança que sofre alienação parental? Na sua experiência, o que você já viu, o que você acha que é a maior característica? Qual que seria, assim? Você fala, não, aqui vai ter um problema sério de síndrome. Tem algumas situações que a gente começa a observar, assim, que a criança, ela fica constrangida, por exemplo, no momento de levar e buscar a criança. Ela fica bastante constrangida naquela situação que os pais, os familiares se encontram, e ela muda o comportamento, ela, por exemplo, a mãe que vai entregar a criança para o pai, então daí ela não dá a mão para o pai, ela fica carrancuda, ela fica inibida. E aí depois o pai conta que passa, sei lá, virou a esquina, virou o carro, a criança começa a ficar mais relaxada, mais tranquila, né? Ou vice-versa. O pai vai entregar a criança para a mãe e a criança fica toda... Então, são crianças que elas ainda não estão alienadas propriamente ditas, porque elas continuam convivendo com o pai, com a mãe, né? Mas ela já começa a demonstrar que alguma coisa não vai bem ali. Então, são os primeiros sinais, assim, de que essa alienação pode estar acontecendo, né? Às vezes, Tati, a criança, esses atos, eles não são assim tão diretos, né? E às vezes só pelo simples fato dela perceber que o conflito é muito ruim, o clima fica ruim ali naquele momento de levar e buscar, isso pode fazer com que a criança fique inibida. Não necessariamente existe ato de alienação parental porque a criança está inibida, tá? Mas geralmente, a gente vai investigando, tem alguns atos ali, ou ditos diretamente para a criança, do tipo, não vai com teu pai, ou faz uma birra a hora que ele chegar, coisas assim. Ou coisas do tipo assim, se você não fosse lá, a gente ia comer um bolo.
ai, nossa, que pena que você vai, porque eu queria tanto brincar de tal coisa. Então, que faz a criança não ter a vontade de estar ali. Ela faz uma chantagem com a criança, né? E mais ou menos isso. Não chega a ser uma chantagem, mas ela acaba assim, fazendo a criança ficar dividida, né? Ao invés de incentivar, vai, quando você voltar a gente vai brincar. É assim, ai, puxa, que pena que você vai, porque, nossa, agora eu vou ter que brincar aqui sozinha, ai, vou ficar aqui sozinho. Então, esse tipo de coisa faz a criança ficar afetivamente dividida. Ela fica com culpa, né, de sair para ver o outro genitor. Exatamente. E deixar sozinho, ainda mais. E eu tenho o primeiro caso que eu expus lá, não sei se você estava no primeiro dia que a gente reuniu a confraria, né? Existe um pouco disso, mas ainda não é no sentido de uma alienação, mas pode vir a ser que com o tempo passe. Que é uma mãe muito doente, que ela usa o problema da doença de diabetes para chamar a atenção das filhas, né? E falar, olha, eu tô passando mal, tô morrendo, me leva para o hospital. Não, mas pode ir ver papai, que mamãe tá bem. Ela manda foto dela tomando soro. Super debilitada. A criança chega em casa, ela se entupiu de insulina e mais remédio para dormir. Ela numa dessas quase foi, na verdade. Então, com filhos de 7 a 16 anos, e aí você cria um medo na pessoa, né? A filha mais nova praticamente não queria sair do lado da mãe, porque imagina o desespero dela de ir visitar o pai e voltar e a mãe não tá mais lá. Ou ter acontecido alguma coisa com a mãe que fica fazendo... É um jogo, né? É uma situação muito velada, mas assim... E são as situações mais difíceis de serem notadas. E é uma situação assim que a criança fica num papel invertido, porque ao invés dela ser cuidada, é ela que fica responsável pelo cuidado da mãe, do pai, né? Ela não pode sair de perto, porque senão a mãe não vai ficar bem. Ou o pai se põe numa posição de vitimizada também, então a criança tem que ficar ali com ele, tem que ir na visita, tem que isso, tem que isso. Alguém perguntou assim, se a mãe faz uma festinha antes da criança ir com o pai, se isso é alienação. Se isso vai acontecendo repetidas vezes, a gente pode considerar que sim. É um ato que não favorece, né? Porque o que pais maduros vão fazer? Eles vão entender que, assim, quem se separou foi o casal, né, o marido e a mulher. Foram eles que se separaram, né? A conjugalidade que acabou. A parentalidade, ela não deve cessar. A família deve continuar. A criança, não existe ex-pai, nem ex-mãe, né? Existe ex-marido, ex-esposa, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Então, se o casal de pais entende que, assim, eles, enquanto marido e mulher, acabaram, mas ele, enquanto pai, não acabou. Então, esse vínculo vai continuar existindo, eles vão continuar sendo os pais daquela criança. Então, sendo assim, eles vão incentivar que as crianças convivam. Isso são pais maduros, digamos assim, pais que entendem a importância disso para os filhos. Agora, quando o conflito entre eles é muito extenso, e restam resquícios, enfim, às vezes esses conflitos ficam muito mais evidentes para os adultos do que a importância do convívio, e é a hora que muitos dos atos de alienações parentais vão acontecer, né? Ô, Ju, você falou que nem sempre os juízes mandam, né, para vocês já um pedido de uma análise, de um parecer técnico, já pedindo para alienação parental, para verificar a alienação parental. Mas vamos supor que chegue um caso que não é para isso. Chegou, o juiz está na dúvida, vamos supor, de guarda, com quem deixar guarda, ou às vezes um pedido de suspensão de um poder familiar, né, até mesmo aí a interrupção e tudo. E você, nas suas entrevistas, né, com a criança, com os pais, com a família, muitas vezes a gente chama outros, né, vocês chamam outros parentes próximos ali que convivem e têm, às vezes, um maior entendimento, você começa a notar que existe ali uma alienação, uma possibilidade de ter atos. Você pode noticiar isso? Você deve? Ou como não pode, você
Não, a gente pode, a gente deve. A gente identifica isso, é importante a gente colocar isso em relatório, né, até para que o juiz saiba, porque como ele quer, ele precisa entender qual que é a dinâmica familiar, para ele poder estabelecer, determinar o melhor regime ali de convivência. Então, isso faz parte dessa dinâmica familiar nesse momento. Né? Então, é importante. Aí, assim, uma coisa, Patrícia, também eu particularmente levo muito em consideração o momento dessa separação, porque as pessoas elas estão se reorganizando. E nem sempre elas fazem isso assim com o objetivo de prejudicar o outro. Às vezes elas não se dão conta. Mas tem muitas pessoas que, à medida que elas vão se dando conta, elas próprias vão tentando fazer alguma mudança, um remanejamento, assim, sabe? E isso acontece bastante. Às vezes é uma falta de organização, né? De organização, de preparo, de experiência mesmo, né? Agora, quando já essa separação já aconteceu há muito tempo e esses atos eles continuam acontecendo com uma frequência grande, aí a gente tem que observar mais. E também pode acontecer alienação, né, dentro ainda do casamento, né? Na vigência do casamento, da união estável, da relação, já existe essa possibilidade, né? O que torna ainda tudo muito pior, muito mais complicado. Mais complicado. E existe mesmo, existe alienação. A alienação parental, ela não é um fenômeno só da separação. O problema é que quando se separa, que vão morar em casas diferentes, e aí existe impedimento para ir, enfim, ou pelas consequências da alienação, a criança mesmo se recusa, aí começa a implicar numa dificuldade de ver a criança mesmo, né? Enquanto quando a alienação está acontecendo dentro de casa, que todo mundo está morando junto ali, o bolo louco está acontecendo, mas ainda tem o convívio, então daí as pessoas acabam não reclamando tanto. Não se dão conta, né, que aquilo ali já é uma preparação para uma possível alienação futura, caso o casamento termine, né? A alienação, assim, eu não vou falar que é uma síndrome, porque a gente não tem na nossa legislação como síndrome, né? O Brasil não entendeu ainda como síndrome, apesar do pai, né, do pai da psicanálise, lá, o psiquiatra, o Richard Gardner, falar que desde sempre que é uma síndrome, porque ele vê os atos, né? Ele vê uma sequência de características que levaria a uma síndrome, mas síndrome é doença. Então, a gente aqui na nossa legislação não existe isso. A gente conta com os atos de alienação, né? Que a gente vai conversar na semana que vem também com mais afinco isso com a Aline. E eu queria tirar uma dúvida, na verdade, com você. Como que você faz esse laudo? Quantas vezes você conversa com essa criança? Você tem uma liberdade muito grande de falar, não, eu preciso ainda fazer 5 sessões, 5 encontros. Eu quero encontros separados. A gente para ver a dinâmica e trazer a criança junto com o pai ou com a mãe. Como que você procede nesse momento de pedido? É muito flexível, assim, em relação à quantidade de procedimentos que eu posso fazer uso, né? A depender da situação, da gravidade da situação, eu preciso fazer mais de uma entrevista, às vezes eu preciso fazer... Assim, ó, o mínimo é você fazer uma entrevista com cada uma das pessoas, é o mínimo, né? Então, você tem um pai, uma mãe, 2 crianças, pelo menos uma entrevista individual com cada um deles, para eu ir ouvindo do ponto de vista de cada um, como é que eles vão vendo essa dinâmica, né? Como é que eles... E aí, muitas vezes eu encontro pontos comuns, pontos divergentes. É muito engraçado, Patrícia, assim, a mesma queixa, por exemplo, uma queixa de traição. A mulher vai falar da traição vindo do marido. O marido vai falar da traição vindo da mulher. Coisas assim... uma forma de organizar a casa que a mulher não gosta, ela fala que vem do marido, a mesma coisa ele fala vindo dela. Então, eu vejo isso como um ponto convergente, mas aí vejo as divergências em relação ao mesmo fenômeno. E as crianças, elas trazem muito, assim, as coisas que acontecem na casa, na família, como é que era antes, como é que é agora. Então, conversar com as crianças é muito rico também para ir entendendo como é que é essa dinâmica da casa.
Aí, a depender da situação, eu também peço para conversar com por exemplo, a mãe e os filhos, o pai e os filhos, né? Fazer esse bate-papo junto, para ir entendendo como é que estão as relações, para ver em que medida as crianças têm ou não têm liberdade para falar, como que eles brincam, como que eles se relacionam. E o que você sente? A gente consegue ver se tem ou se não tem intimidade. E o que você sente, assim, nessas entrevistas? Quando tá criança, talvez seja só a criança, eu imagino que seja um pouco mais fácil, até um pouco mais dinâmico, porque ela se solta mais, né? Se ela estiver realmente sofrendo uma alienação, sofrendo uma pressão psicológica, sem os pais, ou pelo menos sem o alienador, né, no nosso tema, ela vai se soltar um pouco mais, talvez, para conseguir verbalizar. Eu entendo que, claro, tudo depende, muito provavelmente, do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento dessa criança, né? A gente tem aquelas fases que você pode explicar melhor que eu, que é uma fase mais fantasiosa, que é mais difícil você trabalhar a criança, porque ela não sabe o que é fantasia, o que é realidade, né? Aquela idade lá dos 4 anos, se eu não estou enganada, e tudo mais. Mas e quando vem, por exemplo, o suposto alienador, né? Porque até então você está fazendo um laudo, um suposto, nada ainda foi declarado, está sendo feita uma avaliação. Mas e quando essa criança vai com um suposto alienador e ela está ali com ele na sua sala, o que você percebe assim dessa criança? Ou do pai ou da mãe que estão ali com ela? Como que muda esse jogo assim para você falar não? Aí realmente eu acho que eu posso dizer que existem atos acontecendo porque a criança me deu algum sinal, o pai me deu algum sinal, enfim. Parece muito subjetivo, né, pra gente. Eu vou trazer um caso, então, eu tô me lembrando aqui, só pra gente colocar isso um pouco mais em termos práticos, né? Então era uma mãe, um pai e 2 meninos. Eles tinham se separado há mais ou menos um ano, não mais do que isso. Casal na faixa de uns 45 anos os dois, 45 a 50 anos os dois, né? A separação veio por conta de um pedido da mulher. A situação que eles vivenciavam no casamento era de bastante conflito e existia violência psicológica, assim, agressões verbais de ambos os lados. E às vezes agressões físicas da parte dele em relação a ela por conta de bebidas, situações de bebidas. Então essas situações foram se agravando a ponto dela romper, né, com a relação. Os meninos tinham 2 anos de diferença entre eles. Aí o menino, na época que eu atendi, tinha 8 e o outro tinha 10. Quando eles se separaram, as crianças tinham 7 e 9 anos. Na separação, as crianças foram morar com a mãe que saiu de casa e levou os filhos, né? O pai permaneceu na casa e eles moravam todos juntos. Parece que assim, até os primeiros 3 meses da separação, o convívio era ok, não tinha nenhum maiores problemas, assim. Convívio entre os pais e as crianças, não tinha problema. O marido não aceitou muito, com aquela situação de relutância em relação à separação, de tentar voltar, né? Então, tratava muito bem, assim, essa ex-mulher. Aí ela arrumou um companheiro. E aí começaram os problemas, porque daí ele já não aceitava a separação, passou a não aceitar que ela estava namorando uma outra pessoa, né? Principalmente porque teve uma situação de um almoço e os filhos estavam juntos, os filhos conheceram essa pessoa, daí ele ficou assim, muito enciumado e assim, passou a mudar, a voltar aquelas agressões verbais e tal que eles tinham. Eles até já tinham entrado com processo judicial em relação ao divórcio, né? E quando veio para mim, para atender, era para regulamentação de convivência,
E, na verdade, o pai tinha entrado com um pedido de reversão de guarda. Porque a guarda tinha sido dada para a mãe... Como é que chama mesmo? Quando é dado no início, assim... Guarda provisória. Guarda provisória. A guarda tinha sido dada para a mãe. E ele estava pedindo reversão de guarda. E aí ele alegava lá que ela não dava atenção para os filhos, que ela era uma mãe que era descuidada, uma série de coisas. Aí eu ouvi cada um dos dois, dos pais, pelo menos 2 vezes, eu acho que foi 2 vezes cada um deles, individualmente. Porque a história era bem complicada, era cheia de vários conflitos, e eles falavam bastante, estavam querendo contar e tal. Essa mãe estava muito fragilizada porque os filhos não queriam mais estar com ela. Então era sempre, estava acontecendo assim, várias relutâncias dos meninos para voltarem para a casa dela. O menino mais velho passou a falar com ela da mesma forma que o pai falava. E o mais novo estava fazendo sintomas. Dor de estômago gravíssima, dor de cabeça, a ponto de querer desmaiar. Sempre que tinha que voltar para a casa da mãe ou quando tinha que ir para a casa do pai. Então era bem dramático assim, a situação. O pai falou para os meninos assim, que a mãe era uma biscate, os dois termos, assim, onde já se viu, ter outro namorado, que o pai queria ficar com a família e ela estava estragando tudo. E o menino mais velho, na conversa comigo, na entrevista comigo, ele repetiu o discurso do pai ipsis literis. Parecia um adultinho falando comigo. Então deu para perceber que aquele discurso estava muito presente. E que as crianças não estavam sendo poupadas de nada em relação aos conflitos dos adultos. E isso, a mãe das crianças já tinha se fechado. Então, ele fala um monte de coisa para os meninos que colocam as crianças contra mim. E ela já não sabia mais como lidar com a situação. Ela já tinha chegado ao ponto de gritar com as crianças, já tinha chegado ao ponto de perder a paciência por todo mundo de castigo, fazer coisas que não eram muito comuns assim, para ela. E que estava fazendo com que os meninos deixassem de gostar mais dela ainda. Então ela ficou sem saber o que fazer. Você é levada a um extremo, né? Ao extremo da paciência, ao extremo de tudo, porque de repente, pelo que você está contando, de repente ela que sempre deve ter sido uma boa mãe, nunca aconteceu nada. De repente os meninos voltam e a gente vê que eles meio que acoplam, né? O comportamento do alienador. Isso, né? Muitas vezes eles acoplam. E na verdade, quando ele veio falar comigo, ele veio falar que ela estava alienando, sabe? E era uma pessoa com bastante argumentação, bem convincente, tal, bem articulado com as palavras, melhor do que ela, e não que ela não fosse, mas acho que ele fala tanto que ela ficava assim até tonta. Então, nesse caso, eu não precisei ouvir o alienador e as crianças, ou a mãe e as crianças juntos, para perceber que estava acontecendo uma alienação ali. Sabe? Porque ao ouvir a criança, como eu já tinha ouvido esse pai 2 vezes, né, eu reconheci traços do discurso muito semelhantes. O que não é comum na maioria das crianças que eu entrevisto. As crianças têm discurso próprio, elas têm interpretação própria, às vezes elas nem sabem muito dos conflitos que os pais apresentam, entende? Então aquilo me chamou muito a atenção. E é engraçado, né? Porque esse menino aí de 9 anos, que começou a repetir o que o pai falava, ele não seria muito cedo para ele já... por exemplo, pegar as atitudes do pai e falar, não, meu pai tá certo, talvez pela fase dele, tá entrando ainda uma pré-adolescência, né? Chegando numa idade em que ele começa a se firmar, eu tenho essa dúvida, entendeu? Com relação a essa questão de idade. Porque cada faixa etária tem as suas nuances, né? As suas características. E eu fiquei aqui pensando, falei, será que se ele fosse um pouco mais velho, já talvez lá nessa faixa dos 14, né? Quando ele já tá começando a ter namoradinha, a sair, a se interessar por esse lado,
da vida. E aí ele pega e vê o pai falando, falou, realmente, minha mãe é assim mesmo, né? Porque ela tá lá com outro cara em casa e não tá ligando mais pra gente. E aí ele começaria já a trazer, mas ele não era muito novo, assim, pra já trazer um discurso tão... Talvez se fosse mais adolescente, maiorzinho um pouco, ele conseguiria se colocar um pouco fora dessa situação, com mais recursos para... Porque daí o que acontece, né? A criança começa a perceber que se ela levar alguma coisa da casa para o pai, nesse caso, e o pai dá muito ibope para aquilo, ele acaba ganhando bastante espaço ali na vida do pai. Né? Ganha confiança, né? Então assim, começou a ter esse jogo de se aliar ao pai mesmo, né? Estava bem aliado ao pai e possivelmente ele ficou com ciúmes desse namorado novo da mãe, ou o pai colocou de uma forma que ele passou a ver aquele homem como um opositor mesmo. E ele reclamava, né? Minha mãe só fica com o namorado e tal. E pode ser mesmo que a mãe tenha dividido a atenção, mas do jeito que ele colocava, ele parecia um homenzinho, ele não parecia um filho, sabe? Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu falei pra ele, olha, os meninos na sua idade, eles querem ser amigos da mãe e amigos do pai. E eu não vejo isso em você. É muito diferente dos outros meninos. Ele regalou o olho desse tamanho. Porque daí ali ele pôde perceber que alguma coisa assim estava muito diferente, sabe? E eu falei mesmo com todas as letras, porque ele já tinha 10 anos, eu sei que ele já tinha, pelo discurso dele, eu percebi que era um menino que tinha uma condição de compreensão das coisas, né? E que ele estava muito induzido ali, né? Muito alienado mesmo. E o pequeno fazia sintomas na tentativa de sair daquela situação. Nossa, coitado. Eu acho que esse é um dos piores, né? Quando a pessoa não consegue sair, começa a somatizar, né? Fica uma doença psicossomática. Porque cada hora... A Glícia até no nosso curso contou, né? Teve uma... Eu não vou lembrar exatamente agora, mas uma menininha, um menino que tinha um problema sério na pele. Que ela atendeu. Ele tinha uma alergia, algo que na pele dele que descamava o menino, assim. E era tudo devido aos atos, né? Todo o conflito que foi instaurado e que ele foi simplesmente jogado ali no meio, né? Quando uma criança faz sintomas no corpo, é porque os recursos dela psíquicos estão assim, ela não está conseguindo fazer uso. Não só as crianças, né? Quando a gente faz algum sintoma no corpo, é um sinal de que a gente não está conseguindo usar os nossos recursos psicológicos para lidar com as situações. Exato. E no caso dele, estava bem grave, ele estava fazendo gastrite grave, o menino estava emagrecido, a ponto de não conseguir comer, porque às vezes, né, a dor ele não estava comendo direito e tal. E era o jeito que ele estava encontrando para não entrar nessa situação que o irmão já tinha entrado. E você tem presenciado muito, Josi, atos de alienação parental ultimamente, na pandemia, né? Agora está se comentando muito se com a pandemia esses atos estão ficando mais fortes, mais intensos, ou se aumentaram. O que você notou aí no... Na minha experiência aqui, mais no início da pandemia, foi feito muito uso da pandemia para impedir a convivência, ou para diminuir a convivência. A gente teve muito problema de pessoas pedindo para não conviver, ou até esses tempos aí saiu uma decisão de um estado por aqui, eu acho que o pai, eu acho que é daqui até, o pai é músico e eu acho que ele tocava com a banda, né, de certo em bares, em shows assim, mas a mãe não conseguiu. A mãe não conseguiu impedir que ele convivesse com o filho por conta da profissão, né? O juiz entendeu que a profissão dele não seria o risco, até porque os bares estão fechados, né? As casas de show estão fechadas, então cadê o risco? Aonde que ele vai tocar? Não vai. Então, ela não conseguiu provar. E sempre que eu vejo uma pessoa vindo falar comigo disso,
não só em termos de família, mas em tudo, né? Usando a pandemia para, às vezes, até para não fazer um pagamento, para ver se relaxa. Vamos jogar isso para frente, vamos ver se a gente conversa com o credor, assim. Se os alimentos, se a gente pode suspender os alimentos. Gente, alimentos você não suspende, meu amigo, porque é verbo alimentar, né? Você pode, às vezes, reduzir, pagar depois o que faltou, entrar num acordo, mas eu não consigo imaginar uma situação em que eu chegaria para o presidente, para de pagar, então. A não ser que ele estivesse realmente desempregado, mas uma demonstração muito clara de que essa pandemia trouxe para ele um baixo financeiro, né? Um retorno financeiro. Mas eu vi muito isso, mas eu realmente vi mais no início, lá por abril, né? A gente entrou em reclusão em final de março, meio de março. Lá por abril, maio, as questões começaram a pipocar. Né? Aqui teve até um caso, alguém contou, acho que foi até o Fabiano, né? Que contou da mãe que saiu com a criança e foi morar no interior por causa da pandemia. E o pai ficou aqui, tipo, e meu direito de visita? E o meu direito de convivência? Será que isso aumentaria um caso de uma alienação, né, de uma pessoa que já tem, às vezes, como se diz, ela já tem uma propensão a fazer esses atos e essa questão de isolamento pode ajudar? Como que você viu isso aí no Paraná? O que eu vi é isso mesmo, assim, as pessoas já... Se pudesse, o filho não conviveria com o outro. Aí, então, aproveitou a situação para dar uma tentadinha aí. Vai que cola, né? Não fica só para mim, eu continuo aqui, né, a situação. E assim como também tiveram algumas situações que os próprios pais entraram em acordo de diminuir ou de modificar a forma de convivência em razão do trabalho, em razão da preocupação, ou por conviver com pessoa mais velha, porque tinha gente mais velha na casa, mas aí de uma forma que teve um acordo assim, entre eles, sabe? Isso já são os pais maduros, né? Como você falou no começo. Os pais maduros. Que eu acho que hoje é um pouco difícil de se ver. Eu acho que tem uma nova estruturação familiar, as pessoas às vezes casam muito cedo ou casam muito tarde, já vem com uma bagagem, né, muito grande e é diferente. Eu vejo, não sei, talvez porque eu trabalho com isso, né, diretamente com esses conflitos e tudo tem que ser judicializado. Raramente eu vejo um casal entrar em um acordo harmonioso, né? Pensar nos filhos ao invés de pensar em si próprios em primeiro lugar, né? Então, calma aí, a gente tem que... Entra nesse processo porque não consegue decidir junto que escola que nós vamos estudar, né? Exato. Então, isso... Nossa, nesse ponto, você imagina a desarmonia, né? Uma judicialização da vida mesmo, assim, é bem complicado. Porque daí você põe na mão de um terceiro as decisões mais básicas da vida privada. E aí você acaba não decidindo mais nada, né? Você já... Então, fala assim, então vamos tirar o poder familiar desse pai, dessa mãe, vamos passar para outra pessoa que realmente queira agir em nome dela, né? E tomar as decisões, mas... teve uma pergunta aqui, foi até da minha mãe. Mãe sempre faz presente, né? Eu brinco com ela que não basta mãe, ela tem que participar. Beijo, mãe da Paty. A Bia. A gente tem conhecimento de indenização, né? Ela já entrou num aspecto bem jurídico aí, porque ela é da área também. Ela não advoga, mas ela é da área. A questão de indenização, né? Por atos de alienação parental. Existe a possibilidade. Acho que hoje existe dano moral para tudo. Mas eu acho que antes de se pensar numa indenização para a pessoa que foi alienada, que foi afastada dos seus filhos, a gente tem que pensar se realmente houve, né? Não é simplesmente pedir uma indenização. Acho que primeiro tem que ter uma declaração muito forte. E outra, né, gente? Ficou aqui pensando, eu vou ser indenizado por ter sido alienado. Mas isso não vai resgatar seu filho, né? Não vai resgatar o convívio. Eu não vi aqui
eu não atuei, pelo menos até o momento, em processos vexatórios, só em relação a abandono afetivo. Uhum. E com relação à alienação parental, que eu vejo muito, assim, que os juízes vêm aplicando multas, caso haja tal ato, tal dificuldade na hora da entrega, enfim. É uma consequência da lei, né? A própria lei fala nas consequências dos atos, né? As punições que o juiz pode tomar. E a primeira é uma advertência, depois a gente tem multa, e pode chegar até aí a uma inversão da guarda, né? Às vezes a guarda é compartilhada, passa para a guarda unilateral, ou às vezes a guarda já é de um só e reverte. E assim, eu acho que os adultos... que é muito difícil, né, Paty? Às vezes o conflito... as pessoas não conseguem vislumbrar um mínimo, assim, de acordo. Porque quando chega nesses extremos, é sempre muito prejudicial para a criança. As consequências para ela é que são crianças que acabam não tendo uma oportunidade de amadurecer afetivamente, psiquicamente, com o tempo psicológico necessário. Exato. Elas precisam ou amadurecer muito mais cedo, ou, na verdade, amadurecer não, elas vão tendo que ultrapassar etapas, e depois lá na frente vai fazer falta. E muitas vezes eles repetem, não repetem os atos? É justamente por isso, porque como eles tiveram que pular etapas, porque assim, toda separação, ela comporta um luto. Claro. Às vezes não tem tempo de fazer esse luto. Porque você precisa retirar, digamos, a energia, né, psíquica daquela situação que não existe mais, para poder construir uma situação nova. Encontrar potencialidades nessa situação nova. E às vezes todos esses conflitos, eles não permitem que a criança faça esse trabalho. E às vezes nem os próprios adultos fazem isso. Já vão se enfiando em outras relações e já, sabe, a vida vai girando e não se dão conta que foi uma perda, que foi um fracasso, sei lá o que nome quiser dar, né? Mas que precisa cuidar disso. E aí, quando pula essas etapas, lá na frente tem consequências. Mas para a criança é pior, porque a criança está em desenvolvimento. Uhum, exatamente. Entendeu? Então, ela depois a vida vai cobrar. Você já viu algum caso em que o pai ou a mãe, ou ambos, foram condenados a fazer um tratamento psicológico, a frequentar alguma espécie de clínica? Eu sei que aqui em Mato Grosso... Atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, já. De forma compulsória, né? Forma forçada. De forma compulsória, Uhum. Tem um caso que eu acompanhei que foi de forma compulsória, mas depois a mãe se deu conta que estava recolhendo benefícios disso, né? Passou a confiar no profissional, mas isso é bem difícil. Foi proveitoso, então, para ela, né? Porque o duro é você internalizar que você está doente, né? Que você está provocando isso numa pessoa que é doente na jogada, né? E isso aqui também tem, e aqui também tem para violência doméstica. Na comarca de Várzea Grande, tem até um juiz que implementou um programa. As duas situações que eu me recordo, Paty, que teve essa determinação aí de tratamento compulsório, primeiro teve a reversão da guarda para o pai, e aí a mãe fazia o tratamento. Nesses dois casos que eu estou me lembrando, era a mãe, digamos, que estava praticando atos de alienação parental e dificultando o convívio com o pai, né? Naquele outro caso que eu contei antes, era o pai que estava praticando os atos de alienação parental em relação à mãe. Então, não tem, assim, uma regra. Como você mesma falou, às vezes pode ser os avós, pode ser o pai, pode ser a mãe. E fala-se muito da mãe alienadora, mas não é regra. É porque a mãe tem aquela questão de sempre ficar com a guarda, né? É um costume. Pode. Nosso, de a mãe separa, como sempre ficou em casa, então ela sempre cuidou dos filhos, né? Jô, a gente tem 1 minutinho aqui, 30, já tá me dando... Nossa, quero agradecer, então. Eu também. Passou rapidinho, muito obrigada pelo convite. Imagina, tá sempre convidada para participar aqui com a gente.
e trazer aqui seus casos para a gente debater, para a gente conversar. Eu gosto de fazer essas lives porque é um bate-papo, né? É uma troca de experiência. Então, só Obrigada, gostei muito. Imagina, eu que agradeço muito a sua participação, fiquei muito feliz em ter uma psicóloga aqui com a gente, mostrando um outro lado, uma outra realidade que às vezes, até nós advogados, por estarmos tão dentro da situação, né, e tem uma visão muito jurídica do negócio de técnica, a gente às vezes perde esse momento, sabe? A gente perde um pouco, às vezes, dessa sensibilidade, porque é tanta coisa que a gente vê que você precisa se afastar. Tá? A gente não pode internalizar. Mas foi muito bom. E eu queria lembrá-los que todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário aqui no canal, a gente vai continuar com esse papo de alienação. Na próxima sexta-feira, a professora Aline. Tô falando professora, nem sei se ela é. A nossa colega Aline, ela do Rio. Veio falar aqui, professora. Veio falar aqui, professora, acabou. E a gente vai falar sobre essa questão dos atos da alienação. Tá? Então, convido a todos a participarem. E agradeço muito, Jô. Foi muito legal. E espero aí que a gente faça novas